Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este aqui é o GP Total, desde 2001, no endereço www.gptotal.com.br e há muito tempo nas redes sociais. A gente tem o nosso Facebook há muito tempo, o Instagram há muito tempo. A gente só não faz dancinha no TikTok, também não combina muito com o nosso estilo. Nossos vídeos sempre às segundas-feiras, né? Você que já está aí, já é assinante do canal, você que deixa o joia, você que já faz parte aqui da nossa comunidade www.youtube.com/gptotal. Você sabe que os nossos vídeos vão sempre ao ar às noites de segunda-feira. Temos também os cortes, cada vez mais divertidos, não é mesmo, meu amigo? Com certeza. E a pauta de hoje, claro, Grande Prêmio do Japão 2024, mais uma edição em Suzuka, um templo sagrado do automobilismo, um dos grandes circuitos, um dos circuitos que sempre estão entre os favoritos dos pilotos, mas tivemos aí a volta à normalidade, ou seja, Max Verstappen marcando pole, Max Verstappen marcando melhor volta, Max Verstappen vencendo a corrida, e de maneira, inclusive, muito fácil aos olhos de quem estava lutando contra o sono e assistindo a corrida ao vivo. Então, pôde testemunhar isso através de VT. Muito bem, tenho a companhia aqui do meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, com um time vencedor do campeonato cearense, da cidade cujo nome eu não vou proferir. E aí está um pouquinho o spoiler dessa questão, né? A gente faz toda essa brincadeira porque meu querido amigo João Carlos Viana, torcedor fanático do Ceará, e o maior rival do Ceará é aquele cujo nome é a capital do estado, né? Então a gente brinca aí que a gente não pode proferir o nome para que não vá falar do rival do meu querido amigo, do qual eu já mando o meu boa noite e já peço as suas considerações iniciais sobre esse grande prêmio de Suzuka que, bom, você vai falar o que você achou. Boa noite, Lucas. Boa noite, quem nos assiste. Bom dia ou boa tarde, dependendo do que você está assistindo. Saudações alvinegras para os nossos amigos. Eu assisti o VT da corrida, né? Estava de pouquinho de ressaca do jogo. O jogo, afinal, foi no sábado. Um pouquinho de bastidor aqui. E mesmo se eu não tivesse de ressaca, porque você assistiu o jogo a corrida no horário, cara, a expectativa é muito baixa. Suzuka, a gente estava conversando antes da gente gravar, Suzuka nos últimos 20 anos, eu me lembro de uma corrida que realmente foi muito boa em piso seco, que foi de 2005, foi uma corrida histórica, foi uma corrida Foi épica, foi uma das melhores maravilhosa. que eu assisti. Para quem não Foi, viu, vale a pena pesquisar nas redes é, sociais, no próprio YouTube vai ter resumo da própria foi uma Fórmula 1, acho que corridaça. vai ter o próprio canal da Fórmula 1. Foi uma corridaça, vitória, acho que talvez a maior vitória do Kimi Raikkonen na carreira É. dele. E foi uma Uma corrida exibição de que gala do Fernando Alonso também. dos dois, É, dos dois, dos eu dois. coloco os dois, inclusive, no mesmo patamar. Tá? A Isso. vitória do Raikkonen, claro, uma vitória é para se destacar, mas o que o Fernando Alonso também fez durante essa corrida também, para mim, foi no mesmo nível. Os dois ficam aí com uma nota equivalente, assim, uma nota 10 equivalente para a performance de ambos. Mas voltando um ano atrás, não é nem um ano, é um pouco mais de 6 meses, quando a Red Bull sofreu sua única derrota em 2023, por coincidência a corrida seguinte foi em Suzuka. E o Max Verstappen até tem uma história que é disso, eu vou colocar 20 segundos no segundo colocado, e ele fez 19 segundos contra alguma coisa no segundo colocado. Acho que foi no Norris. O Pérez ainda estava naquela fase muito ruim. E eu não sei se ele prometeu colocar 20 segundos no segundo colocado, mas ele colocou 10 no Pérez e colocou 20 segundos no melhor carro não Red Bull. Foi o terceiro colocado 6, chegou exatos 20 segundos atrás. Então era esperado. O carro da Red Bull, ele sempre casa. Os carros do Adrian Newey sempre casam muito bem com esse circuito com alta pressão dinâmica, curvas de alta velocidade.
Então, Suzuka estava muito na cara que, ainda mais que havia uma perspectiva de chuva e essa perspectiva não aconteceu. Ao contrário, domingo foi o dia mais quente do final de semana daquele do programa do GP do Japão. E o Max cumpriu aquele script, né? Faz a pole, larga de forma convencional, aponta na primeira curva na frente e um abraço ao gaiteiro. Primeiro lugar, acabou. Segundo, o Pérez está fazendo um trabalho mais decente do que Eu no ano acho que ele passado. conseguiu, Mas né? chegou. Então, Completou a dobradinha, né? vale a pena falar do Pérez, que parece que ele fez um ajuste mental. É aquela palavrinha que todo coach adora falar, que é o mindset. Bom, primeiro que coach eu tenho as minhas reservas, não vou nem. Isso não é assunto da pauta, mas assim, fica evidente que o Pérez fez um ajuste de cabeça e fala assim: olha, eu preciso ser o ótimo segundo piloto, que se tiver alguma oportunidade, se tiver alguma coisinha aí, alguma bobeirinha, eu tô lá, porque é a questão do posicionamento. Só ganha aquele que, né, assim, ganhou porque herdou uma posição. É, só herda quem está na melhor posição para herdar a liderança. E E se o diga-se Pérez que não está o. nessa condição, a coisa fica muito mais complicada para ele poder mostrar resultado, para que ele consiga aumentar no cartel dele o número de vitórias, de pole position, de volta mais rápida, enfim. Ele tem que colocar na cabeça dele que com um carro desse, com o canhão que é a Red Bull desse ano, que já era um canhão em 2022, que era um canhão maior em 2023 e agora em 2024, apesar da tropeçada que eles deram no último GP, é um carro também muito superior à concorrência. Ele tem que ter essa consciência de falar assim: olha, tem que ficar, nem que eu tome um pau homérico do Max, mas que esteja em segundo, que ele esteja segurando nas Ferraris, ou seja lá quem for, McLaren, seja lá quem for, que tiver como segunda força de momento. Mas aparentemente isso aconteceu na cabeça do Pérez. Ele não teve essa força, por exemplo, quando o Max abandonou, né, com a questão do freio. Ele não estava em posição de se impor e de fazer a diferença com o carro que ele tinha em mãos, mas agora no Japão isso foi muito É uma coisa tranquilo. que eu ia falar, né? Que ele foi muito criticado em Melbourne por causa disso. Quando o Max teve um problema, né? Teve Uhum. um problema, o Sérgio ele não estava lá para capitalizar, né? Então, ele não estava em posição de. Isso, de capitalizar e tomou quase um minuto, né? Segundo a Red Bull falou depois que teve um problema no assoalho do carro, mas assim, com o tamanho que a Red Bull RB20 tem diferença por demais, mesmo com um probleminha aqui no assoalho, tomar quase um minuto não ficou muito legal. Mas o Checo voltou você falou, né? Esse mindset diferente e foi o que se espera no segundo piloto. E para a sorte do Sérgio Pérez, né? Ele já vai ter, ele tem mostrar trabalho porque o contrato dele termina no final desse ano. Ele não tem muitos rivais assim, né? Porque Então, a gente já vai chegar nisso também, porque vamos aquele chegar que lá. seria apontado como principal rival ficou na terceira curva, ele já estava fora da Ah, corrida. Claro que estamos falando do Daniel Ricciardo, que teve uma largada desastrosa. A gente sabe que largada é um momento muito delicado, é um momento tenso de cada corrida. Os carros são muito rápidos, qualquer movimento pode causar um acidente. Ele estava, de repente, olhando um espelho na esquerda, na direita estava acontecendo alguma coisa com ele e acabou acontecendo o choque entre ele e o Alex Albon. Culpa do Ricardo, a circunstância é essa, não é uma culpa de falar assim, ele teve uma direção inconsequente, nem nada. Não, foi uma questão realmente de desencaixe, no caso, né? Que o encaixe é quando dá tudo certo, ninguém esbarra em ninguém, mas esse foi um caso em que os dois acabaram se encontrando, não foi só uma troca de tintas, os dois foram parar na barreira de pneus, sendo que Daniel Ricciardo até agora
não mostrou serviço em 2024. Enquanto isso, o companheiro Yuki Tsunoda foi o 10º colocado, levou um pontinho para casa, deixou todo mundo contente, né? Você mesmo já tinha colocado isso como uma situação nas pílulas que a gente faz no nosso Facebook. Quem não tem o nosso Facebook, facebook.com/barra GP Total, tá lá. Instagram também. E Instagram o também tá. Instagram também, tá? Curtam a gente nas redes sociais. A gente colocou que foi a festa completa da Honda. Afinal de contas, a gente tem uma dobradinha da Red Bull e ainda tem o pontinho do piloto japonês. Então é tudo festa ali, muito saquê, noites de saquê. Só que o Daniel Ricciardo acho que não deve ter sido convidado para a festa, né? O Daniel Ricciardo. E o interessante é que o Daniel Ricciardo ele foi para a antiga AlphaTauri, agora Racing Bulls, com um claro objetivo de em 2025 assumir o lugar do Sérgio Pérez. Mas até agora ele não está conseguindo nem desempenho para ficar na Racing Bulls, avalie para a Red Bull, né? E nessas horas a transmissão da Fórmula 1 é até um pouco cruel. Só basta o Daniel Ricciardo colocar a roda um pouquinho fora do traçado, o que aparece na mesma hora? Linha Lawson. É impressionante. Sim, sim, E, aquilo e, e ali hoje foi muito interessante, porque pimentinha, né? tava É o interessante. Daniel Ricciardo, depois né, teve uma bandeira vermelha, né, quase meia hora, e depois a coisa já tinha se reiniciado, aí aparecia nos boxes da Race Bulls, estava mostrando o Daniel Ricciardo, aí então a câmera abriu, quem estava atrás dele ali meio que literalmente uma sombra, Ian Lawson. Então, um bom entendedor. E o nosso querido Christian Horner, né? Lógico que as notícias dos bastidores da Red Bull deram uma acalmada, mas o Christian Horner está muito mais preocupado com outros assuntos do que dar um suporte para o seu amigo Daniel Ricciardo. Sim, o Ricardo, claro, perde não só ele está perdendo na questão de apresentar desempenho, mas como também perde força política, o Horner estando nas cordas do jeito que ele está, né? Ou seja, Checo Pérez só agradece essa questão, né? Vamos falar um pouquinho da corrida, porque a gente teve a vitória do Verstappen com folgados 12 segundos e meio para o Sérgio Pérez, 20 segundos para o Carlos Sainz, né, que foi aí, ó, fechou o pódio e que continua à frente do Charles Leclerc, né? A gente sabe, o Leclerc ele largou mais para trás, ele fez uma tática de pit stops diferentes. Eu queria falar um pouco sobre a Ferrari agora aqui na pauta, João, porque a Ferrari a gente consegue é, olhar, observar que é um carro que evoluiu notadamente na questão da gestão dos pneus. Não é um carro mais que devora a borracha alheia, como fazia em 2022, 2023. Mesmo assim, ainda não tem possibilidade de brigar por vitória quando a Red Bull está em seus momentos sem apresentar nenhum problema, sem ter nenhuma zebra no meio do caminho, né? Ferrari, João. Eu acho interessante da Ferrari é que a gente vê com um potencial de crescimento tão, sim, num mau dia, como foi em Melbourne da Red Bull, a Ferrari está lá para capitalizar e conseguiu a dobradinha. Mas a esperança é que a gente não tem que esperar um mau dia da Red Bull para a Ferrari estar na briga pela vitória. É nítido a evolução da Ferrari no quesito de pneus. O Leclerc foi um dos poucos, agora eu não vou ter certeza se ele foi o único dos 20 que largaram, mas pelo menos ali das 5 principais equipes, ele foi o único que fez uma única parada, né? A Mercedes tentou e não A conseguiu. Mercedes, a gente já vai chegar na Mercedes porque eles tentaram e deram com os Não, burros na água, foi isso. um flop total. Mas a Ferrari conseguiu, que era, se você olhar para os 2 últimos anos, era assim, não dava para acreditar. E o Leclerc, levando-se em conta que ele fez uma classificação miserável, ficou em apenas o oitavo, com o Sainz em quarto, ele chegou na quarta colocação, né? Ganhou 4 Sim, posições, né? Ele foi e ele estava na frente do Sainz, né? Ele só deixou, ele meio que deixou o Sainz passar nas últimas voltas porque o Sainz entrava com pneus melhores, né? Ele já tinha ultrapassado o Norris
E isso que também já demonstra como a Ferrari hoje está é a segunda força isolada, né? Ela está atrás da Red Bull, não incomoda mais, ela atropela McLaren, Mercedes, Alonso Martin sem maiores dramas, né? Mas assim, o ritmo de corrida é muito bom, o desgaste tá assim, a gestão do desgaste de pneus está muito bom, mas ainda está abaixo da Red Bull e a esperança é que cresça assim, que a Red Ferrari, ninguém aqui é ferrarista, eu quero, a gente quer mais disputas pela primeira posição. E hoje a gente enxerga a Ferrari como a única equipe no momento que pode chegar na Red Bull a curto, médio prazo e irmos em frente. Né? Não vão poder ficar Exatamente. esperando o Max Corrida do Max, do Sérgio Pérez. A questão da Ferrari em si é porque quando a gente pega as características de Suzuka, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a Suzuka em si, é uma pista que estressa demais os pneus em sua aderência lateral. É uma pista que não exige muito de tração, mas que ela tem as suas curvas, muitas curvas de alta, muitas curvas flat. A gente já vai, repito, chegar nesse aspecto, mas assim, a gente consegue. Há quanto tempo a gente não vê uma Ferrari fazendo uma parada só e finalizando bem a prova, Ritmo decente. obtendo o resultado, né? Sim. Eu confesso que eu nem sei quanto tempo a Ferrari não chega bem, no caso do Leclerc, com uma estratégia de uma parada só. É um carro que devorava borracha, era uma coisa impensada. Ou seja, em algum momento essa possibilidade de uma parada só pode fazer diferença lá para frente de ser um nó tático, sabe, que vá surpreender todo mundo. Ou seja, isso entra a partir de agora no cartel de opções da Ferrari, né, opções táticas da Ferrari, coisa que isso não acontecia antes, justamente por uma impossibilidade do próprio carro, a característica do carro não permitia esse tipo de carta na manga que hoje a Ferrari tem e fez com que um piloto que fizesse uma tática tradicional de duas paradas, que foi o Sainz, conseguisse chegar em uma boa terceira colocação, e o Leclerc, numa estratégia alternativa, conseguisse livrar o trânsito a ponto de chegar na quarta colocação, uma sólida quarta colocação, bem à frente do Lando Norris, que foi o quinto colocado. Aqui o Norris chegando com 29 segundos, ou seja, o Leclerc ainda conseguiu livrar 3 segundos pro Charles Leclerc, pro Lando Norris, perdão, que foi o quinto colocado, e que também está consolidando a McLaren como uma terceira força. Como é que você vê? Bom, podemos falar um pouco do Power Ranking, João? O que Suzuka nos mostrou? Red Bull, claro, na frente. Já falamos de Ferrari, que nitidamente é a segunda força. McLaren, para você, é a terceira força, já de uma maneira um pouco mais consolidada? Sim, sim, sim. Suzuka demonstrou que a McLaren tem um ritmo superior ao da Mercedes e da Aston Martin, né, da Alonso Martin, a gente pode dizer assim. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Acho que até o que hoje a Mercedes ela tem quatro equipes, a motora Mercedes, né? Se a gente colocar Sim. a Williams, né, que está com sérios problemas de pilotos também, as top 3, né, acho que é McLaren, Aston Martin, depois a Mercedes, seria uma terceira força, né? Ou seja, a Mercedes é a terceira força entre Da as equipes Mercedes. Mercedes. Certo. Exatamente. Fala assim, Exatamente. a Mercedes é a terceira força, só atrás da Red Bull. Não, você não está entendendo. Ela é a terceira força entre os Power Train Mercedes. Ela está atrás da McLaren, está atrás da Alonso Martin. Exatamente. Né? E só a frente da Williams que está com outros tipos de problema, né? A Williams vai começar, acho que do jeito que ela está, não só os mecânicos com bastante hora extra para fazer, mas de repente ela vai começar a pedir para a Liberty Media para usar o FW14 do Nigel Mansell, alguma coisa assim. Fala assim, deixa eu usar aquele ali, vai. Aquele ali a gente ganhava corrida, a gente marcava Era pole, mais meia volta, divertido. tinha suspensão ativa, controle de tração, era muito legal, era muito divertido. De repente, se eles pedem para a Liberty Media para usar os carros lá do Nigel Mansell ou do Prost de 93, eles têm alguma chance. É, Só não pode estragar o carro, porque o que a gente está vendo na Williams, né? A gente já traz
a equipe aqui para a nossa pauta, é essa questão de que eles têm os seus pacotes de evolução, mas que se você quebra aquela peça, não tem reposição, né. Não tem A gente já viu a reposição. questão do Albon se arrebentando ali nos treinos da foi da Na foi em Austrália, Melbourne, né? foi em Foi Melbourne. na Austrália, e fazendo com que o Logan Sargent ficasse sem carro. Disse: "Olha, você vai ter que ceder o teu carro para o primeiro piloto aqui", né. E Aí o até Logan porque quando o Sargent Sargent vai lá e pilota, também destruiu o carro na sexta-feira. Hoje quem destruiu o carro nesse domingo, no caso, né, foi o Albon. E o Sérgio quase destrói o carro, né? Que ele passou reto, ainda bem que segurou, ele chegou em último, né? Então a Williams, como eu falei no vídeo anterior do Grande Prêmio da Austrália, é com certa tristeza também a gente enxerga isso com a Williams, que é uma equipe super sim, tradicional. sim, é uma equipe histórica, ela tem uma carga afetiva para quem acompanha a Fórmula 1 há Sim, tanto tempo, e que é uma equipe que trouxe tantas páginas da história da Fórmula 1 e que hoje ela é irreconhecível. eu acho Tanto no até, no carro, a atmosfera da Williams, sabe, ela é hoje, infelizmente, ela é só um nome, ela me parece irreconhecível. O último suspiro dela competitivo, que foi ali aqueles anos 2014, 2015, o Massa, Felipe Massa ainda teve a sorte de, quando saiu da Ferrari, pegar essa Williams que estava muito bem, deu muita sorte de ter esse fornecimento do motor Mercedes que estava sobrando nesse comecinho de era híbrida, né, 2014, 2015, até a próprio layout da Martini Racing, que também é um nome super tradicional do esporte a motor, não só na Fórmula 1, carros de endurance, mundial de rally, até powerboat, aquelas corridas de barco, etc e tal. O patrocínio da Martini sempre foi muito presente no esporte a motor, sempre foi, a Martini Racing sempre foi uma das marcas top of mind, do esporte ao motor, mas depois disso veio aquela queda, a questão do fim do relacionamento da família Williams com a própria equipe, um grupo de investidores que é uma coisa assim fria, corporativa, e a gente não consegue mais associar essa Williams de hoje à Williams que ela foi um dia. Eu tenho para mim esse adjetivo que é triste de constatar. A Williams hoje é uma equipe irreconhecível. É triste, viu, João? é muito triste. Eu acho até sugiro, lógico que o pessoal da Dory tu não vai escutar, mas pô, muda o nome. Muda o nome, cara. A Williams É morreu. que o nome é muito forte, né, João? Eles compraram sabendo que o nome era forte. Mas assim, mas O nome eles é não estão forte de. usando. Ah, não, Eles não o estão que sabendo você usar tem o que. nome. Esse é o X da Então, questão. o que você tem que fazer é saber usar o nome, né? Quando Eles não estão você sabendo tem. usar. É, assim, trazer um exemplo aqui, né? A Unilever, quando analisou o mercado de sorvetes no Brasil, percebeu que era mais fácil comprar Que Bom do que fazer uma marca própria. Por quê? Porque Que Bom era aquela marca que todo mundo já conhecia, era uma marca estabelecida, era uma marca top of mind, então fazendo com que isso fosse mais. Eles fizeram a conta, né, aquela famosa conta na ponta do lápis, no papel de pão da padaria. Assim, olha, é mais caro a gente construir uma marca do que fazer a marca, do que comprar a marca top of mind do mercado. Eu acho que uma Então, da quando, salvação da quando, Williams. quando eles Vai para falar. quando a Dorilton comprou, só finalizando aqui o raciocínio, João, quando eles compraram a Williams, eles não compraram uma estrutura Williams, eles compraram o nome Williams. Tá? O que causa essa nossa pequena revolta interna é justamente isso de que eles não estão sabendo o Esse que é, fazer esse é o com X da o nome, questão. com a marca. Eu mesmo acho o Alex Albon um piloto abaixo do que seria para ser um primeiro piloto de uma Williams. Ele é um bom piloto, mas assim, é só um bom piloto. Ele Eu teve acho. algumas chances aí de mostrar seu potencial, não performou como deveria. E a gente vê um piloto que está muito abaixo, que é o Logan Sargent, que é aquele piloto que foi assim, olha, ele da GP2 ele não tinha que ter subido para a GP1, não. Tem muita gente que poderia estar nesse cockpit
da Williams, andando no mesmo passo do Albon, ou então até de repente à frente, ajudando no desenvolvimento do carro, dando mais feedback para a engenharia e fazendo com que a Williams vivesse melhores dias, porque faz tempo que isso não acontece. E o pior é que o Sargent, numa equipe que a gente, pelo que a gente está lendo, está com problemas financeiros, por que pareça que a Fórmula 1 se vende como tá, todas as 10 equipes estão muito bem financeiramente, mas parece que a Williams não é tanto assim. O Sargent, que pelo consta leva dinheiro dele, ele vem de uma família rica, né, tá colocando dinheiro lá, tá dando prejuízo. São vários acidentes. Isso, e o acidente de sexta-feira beirou o bizarro. Ele disse que não sabia onde é que estava. Como assim? Como é que o piloto vai para um circuito de. Se ele tivesse naqueles circuitos de 20, 30, 40 quilômetros, eu não sei onde é que estou, ele ia ficar calado. Mas o Suzuka não é o caso. É um circuito de 5,4 quilômetros e o cara diz, eu não sei onde é que eu estou. Pelo amor de Deus. Porque eu pensava que tinha uma zebra aqui, não tem. Então, sabe, ele tá abaixo, nem que tá abaixo do nível do Alex Albon, ele tá abaixo do nível da Fórmula 1, não era para estar nem lá. Sim. Ele é um cara. A gente tá falando aqui nem. Porque tem que colocar o Drogovic. Mas, cara, o Sargent não dá. E tá dando prejuízo para o Williams. Então é tanto que se fala que. Não é que vai durar até o 2025. Talvez não dure até no meio do ano. Tá muito mal. E Eu o álbum, acredito e o que álbum, pretendentes para a vaga existem, é, certo? Até gente para levar dinheiro, tá? sim. E Piloto sobre o com álbum, talento e dinheiro. é, e sobre o álbum, eu acho ele um piloto, eu acho ele um pouquinho superestimado. Também acho, também Eu acho. acho ele um E acho que cara, esse é um ele trabalho tem, muito da mídia inglesa. Coloca é, muito acima do que ele é. ele tem ele não é um piloto excepcional, mas é um bom piloto, ele tem nível para estar na Fórmula 1, mas assim, para, sei lá, virar um primeiro piloto de uma equipe grande, eu não vejo o Alex Albon liderando, vou chutar um aqui, liderando uma Mercedes, por exemplo. Não vejo de jeito nenhum. Eu Tá? vejo ele como o Sim, Nico Huckenberg, o Kevin Magnussen, que é móveis e utensílios da Fórmula 1. Tá ali, vai sim. ficar ali até de ideia, depois que ele vai sair pelas portas dos fundos. É por aí mesmo, João. Bom, voltando ao assunto McLaren, a gente teve o Oscar Piastri, né? A gente já falou do Norris na P5. O Piastri foi P8, ficou atrás do Fernando Alonso, que teve uma briga interessante com o George Russell no fim da prova para ver se quem que ficaria com a sexta posição. Deu o Alonso na frente do Russell e mais uma corrida apagadíssima de Lewis Hamilton, só nono colocado com a Mercedes, ficou atrás de toda essa turma, né? Alonso na frente do Russell, que ficou na frente do Piastri, que ficou na frente do Hamilton. Todo mundo ali separado por apenas 4 segundos e meio. É, João, preciso fazer uma pergunta. Quando é que o Lewis Hamilton vai estrear em 2024? eu acho que o Hamilton já está contando os dias para chegar em 2025 e ir para a Ferrari. O Ele já problema é que está. tem uma 2024 no meio e assim, ele tem Infelizmente. compromissos. Eu não E, vou dizer e, meta para bater, né? Que é um jargão muito comum do dia a dia, até do brasileiro, né? Ó, você tem meta para bater, mas assim, o cara tem que ter uma 2024 para pilotar e por enquanto a gente não viu nada. assim, uma coisa muito clara que a gente vê como o Hamilton está totalmente fora da Mercedes, que ele sempre, toda entrevista ele fala, eu ainda quero conquistar algo com essa equipe. Claro, mas ele está falando, mas você não vê a ação, né? Ele Palavra está andando voa com atrás do vento, né, Russell, João? É está complicado. andando atrás do Russell todo final de semana. Ele é um piloto, e Sistematicamente. nesse domingo, ele deu uma, assim, né, via rádio, né, praticamente, pessoal, pede pro Russell me passar, porque eu não estou conseguindo. Ele é um piloto, ele só reforça, né, hoje o Hamilton está por baixo, mas ele é também um heptacampeão, a gente não pode apagar esses números dele, mais de 100 vitórias, etc. Mas quando a gente faz algumas comparações com outros pilotos multicampeões dos grandes da história, o Hamilton tá,
até saindo um pouquinho do escopo aqui do vídeo, mas quando a gente faz essa comparação com esses outros pilotos, eu sempre coloco a mentalidade do Hamilton. A mentalidade do Hamilton, ele não chega perto de vários grandes pilotos da história da Fórmula 1. Até mesmo o Max Verstappen. Ele é um piloto que, o meu equipamento não é bom, aí ele se abate. Como na corrida, acho que foi uns 2 anos atrás, que ele pediu para abandonar, ele tem um plano na primeira volta, vamos abandonar, porque para não estragar o motor. A Mercedes não fica, ele chegou em quarto, foi uma ótima corrida. Então o Hamilton, ele é um piloto que tem uma mentalidade bem complicada. Ele já vai fazer 40 anos em janeiro de 2025, já não é nem uma criança, já está na sua 18ª temporada na Fórmula 1, ele está em 2007. Então o Hamilton, ele está... Não, eu acho que sinceramente, eu não sou daquele adepto que a Mercedes está sacaneando ele, tá? O Russell está dando a frente por causa disso, eu acho que não é. Mas o Hamilton está fazendo uma temporada muito abaixo. Acho que por número é a pior início de temporada da carreira dele, que já é muito longa, né? Mas o que mais impressiona não é nem os resultados em si, mas o comportamento dele. Tá muito mal, e o Frederico Vasselli olha assim do lado, né? Quem somos pior 2025? Lewis Hamilton e Charles Leclerc, daí tá demitindo o cara que tá fazendo um trabalho melhor que esses dois, que é o Carlos Sainz. Exatamente. Nesse momento, esse é fato. A orelhinha do Vasser deve arder um pouquinho em alguns momentos, assim, nos fins de semana de corrida, porque realmente ele está com essa situação tanto peculiar, né? Ele vai ter 2 pilotos que estão performando pior do que o nosso querido Smooth Operator, né? O Carlos Sainz, que tá fazendo uma temporada assim muito, muito boa na Ferrari. Até surgiu a brincadeira de que para performar bem tem que começar a tirar órgãos, né? Ele que sofreu a cirurgia do apêndice, olha, depois que ele tirou o apêndice, ele está andando. É o melhor momento dele na Fórmula 1, né? Se isso for verdade, eu tô lascado, porque eu tenho 3 rins. Aí vai aumentar, sei lá, 0,4 segundos por volta, por causa de ter aí órgãos a mais. Essa mecânica aí um pouco, né? Essa instalação aí um pouco diferente. A configuração mecânica um pouco diferente, João. Exato. Aston Martin, a gente já falou a respeito de Alonso Martin, mas tem a parte Aston Martin também, né? Que chegou lá num distante 12º lugar. Estamos falando, claro, de Lance Stroll, que não performou bem nos treinos, não performou bem na corrida, e faz com que a própria Aston Martin continue atrás da Mercedes no campeonato de construtores, justamente porque ela só tem um piloto que pontua regularmente, que é o espanhol Fernando Alonso. Ele que ano passado a Aston Martin estava melhor, né? Tava, em determinados momentos era a segunda força de 2023. Primeiras corridas isso aconteceu com bastante frequência. Este ano quem está como segunda força é a Ferrari, mas mesmo assim o Alonso, dentro das possibilidades do carro, às vezes até pilotando mais do que se supunha que o carro pudesse entregar, ele continua sendo aquele piloto que sempre entrega, aquela máquina de fazer pontos, e fazendo com que a Aston Martin sofra, porque só tem um piloto fazendo esse papel. Vamos falar um pouquinho de Aston Martin aqui, dar essa pincelada, para depois a gente ir para um negócio pior ainda, que chama Alpine, João. O Alonso até comentou depois da corrida que essa foi uma das melhores corridas da carreira dele, né? Foi uma grande corrida. Ele o chegou Alonso na ele frente. sempre mete o louco em Suzuka. Ele é um piloto Suzuka. Ele Suzuka é encara uma pista muito de bem. Pilotos. Ele encara muito bem a prova. Ele tem um pouco da filosofia japonesa. Ele tem tatuagem de ideograma japonês. Enfim, ele encara um pouco esse modo samurai de pilotar. E ele mesmo fala que quando ele estreou em 2001, olha só quanto tempo ele estreou, no mesmo ano de estreia do GP Total na internet, a internet era só mato.
Tem Ele gente fala lá. que ele fala que a prova de Suzuka ele foi insano, e, assim, chegou à frente de carros que eram muito melhores que o dele, carro da Benetton que era melhor que o dele, algum outro carro que agora eu não me lembro exatamente qual, mas Aeros. que assim, eram carros que eram notadamente melhores. A Minardi fechava o grid, irremediavelmente fechava o grid, E com e ele vantagem. muitas vezes classificava dois, três posições à frente do que seria Era. o penúltimo lugar dele, que era o garantido, e o último era do Tarso Sim. Marques, que E ele depois foi o fala Alex muito Young, sobre. que acabou foi o Alex E Young depois aquela o Alex temporada. Young Aí que a entrou diferença no aumentou jogo e mesmo. tal. Aí Aí que a aumentou diferença o gap, aumentou. não. Aí a coisa degringolou de vez, o Tarso Marques mostrando bastante competência aquele ano 2001, dentro ali das limitações que ele tinha dentro da própria Minardi. Foi um ano em que ele foi muito competente. É Foi digno um de ano bem nota, sim. honesto. Bem honesto, Foi aquela temporada um. do Tasso Marcos. Não, Ele foi uma estava fora performance muitos muito anos. honesta, principalmente em se tratando de estar ao lado de um Fernando Alonso que não demorou muito tempo. Em 2003 a gente já via que era um piloto especial, que era um Um piloto para gêniozinho. ser futuramente campeão do mundo. A gente já tinha essa noção já em 2003, quando ele estreou na Renault. E ele Sim. falou muito sobre essa corrida em Suzuka em 2001, em que ele realmente pilotou de maneira insana. Ele encara mesmo e pilota forte, mas a gente tem um Stroll do outro lado ali, dividindo o box com ele. Aquela história, não é numa pista de pilotos, a gente viu a real diferença, né, entre Alonso e o Stroll. E o Stroll, tudo bem, ele não estava com todas as atualizações da Aston Martin, mas levar quase um minuto o campeão de equipe, pelo amor de Deus, né? É o que eu sempre falo, o Stroll é o voivoda da Fórmula 1. Ele está acomodado, ele toma um minuto do campeão de equipe e vai acontecer nada. Se ele vencer 3 corridas seguidas, não vai acontecer nada. A mesma coisa aqui com o nosso treinador do outro time lá, que o Cearense com um time muito melhor, O time perdeu, do F lá. não Ok. vai acontecer nada, está acomodado, é o Stroll. O Stroll está completamente acomodado na equipe, ele faz o que quer, como voivoda, faz o que quer, não vai acontecer nada com ele. Eu considero também uma pena, porque eu não estou falando nem advogando aqui pelo Drogovic, mas sim, teriam outros pilotos que poderiam estar ali no carro que é muito. Por que o Tsunoda pontuou hoje? Porque o Stroll, que era para estar ali entre os 10 primeiros, ficou no Q1, largou bem. Até o Stroll fez uma ultrapassagem bonita, né? Por fora, ali na primeiro setor, que é um setor muito desafiador, mas ali também foi muito por causa que a diferença, como o desgaste de pneu foi um fator muito importante na corrida, a diferença entre ter um pneu novo e velho era gritante. Então, quem tinha um pneu novo ultrapassava. Então o Stroll chegou a ficar em 11º, mas acabou em 12º. O Stroll é um piloto abaixo, é um Sargent também, né? Está abaixo da que a Fórmula 1 exige, né? Principalmente, eu não falei tanto Fórmula 1, Fórmula 1 topo, né? A Aston Martin está das 5 grandes, hoje é a quinta equipe, talvez quarta, acho que até um pouquinho à frente da Mercedes, é, e mas ela só tem um Alonso. O Stroll ele não espera nada. Ele chega 1 minuto e 50 segundos do Alonso, principalmente numa pista de piloto, como é Suzuka. É uma pena, nosso voivoda da Fórmula 1 tá igual daqui. A gente teve, portanto, o Nico Hülkenberg em 11º, Stroll 12º, Magnussen em 13º, ou seja, aquela Haas que fica batendo a porta da pontuação, uma hora ela pontua, é como ela fez em algumas corridas anteriores. A gente consegue enxergar uma evolução da Haas, principalmente na questão de ritmo de prova, e aquela questão de que, olha, se alguém dos 5 times principais der bobeira aí, a gente vai lá e pontua. Dessa vez quem pontuou foi Tsunoda, para a alegria do japonês, para a alegria da Honda. E logo depois a gente teve um Valtteri Bottas, sempre apagadíssimo. E depois as duas Alpines, Ocon na frente do Gasly, o que tanto fez quanto tanto faz. E o Logan Sargent em último, a gente já falou do Sargent. Ah, Vamos falar um pouco de Alpine. E o também que, já fala de Sauber, porque a Sauber, assim, ela continua terrível
mas pelo menos dessa vez ela não arruinou o pit stop de ninguém na corrida. É a única evolução que a gente consegue ver da Sauber, É, é aquela equipe que ela parece que não sabe nem o que está fazendo ali, ela está esperando 2026, chegar em 2026, está mais longe ainda, por exemplo, do que o Hamilton, está mirando que eu queria 2025. te falar. Depois o Hamilton até É uma esperar equipe alguns que está ali meses, cumprindo tabela, ela meio que nem sabe o que está fazendo. O Valtteri Bottas está mais interessado em fazer vídeo engraçadinho, mostrar busanfa, enfim, é uma coisa que a gente fica. O Guan Yu Zhou quebrou, né? Teve uma quebra de mas estava em câmbio, último. Ele tava bem mal, mas coisa do. também estava mal. Eu não sei se isso já era um problema da própria caixa de câmbio, a gente ficou por saber isso aí. Mas a questão é que tanto a Sauber quanto a Alpine, assim, vacas magras, eu acho que é pouco, é questão de vacas anoréxicas e daí para baixo. É uma questão realmente Tá, muito complicada. Vamos falar um pouquinho dessa rabeira de grid, o que porque assim, são chama. equipes que estão notadamente fazendo um mau trabalho. E a própria Alpine, os dois pilotos ainda por cima trocaram tinta na largada, quase se bateram, né? Só faltava isso, ia ser cereja do bolo para esse começo maldito, amaldiçoado de Alpine no Fórmula 1 2024. E o que chama a atenção da Alpine ela só não foi a última, porque o Sargent foi Sargent. Ligou o modo Sargent, É, sim. mas se você observar a diferença do Ocon, que foi o primeiro Alpine, para o Bottas, foi quase 30 segundos. E o Ocon chegou a ficar em 11º. Se a Sauber ela conta com a luz no final do túnel, chamado Audi, para 2026, a Alpine não tem nenhuma luz no túnel, não. Não tem. Então, assim, a Alpine, ela tá, assim, ela chegou com novidades, algumas melhorias, mas não surtiu nenhum efeito, e ficou sabendo que não foi apenas a Williams que estava sem chassi reserva. A Alpine, que tem a Renault por trás, não tinha chassi reserva. Isso é só uma demonstração da péssima gestão que está ali na frente da equipe francesa. Mas quando é, te agradece. Só digo É isso. inacreditável. Cada vez mais o Pix que ele tem que mandar para comprar a Alpine está cada vez mais baixo, né? O valor ali que ele vai ter que Sim. desembolsar para transferir ali, faz o Pix e adquire a franquia, né? Mas é uma questão de que a gente também fica. E assim, sinais que já vinham de muito tempo de que a Alpine ali, a coisa ali era complicada. A gente viu um Fernando Alonso cantando pneu, saindo de lá, né, deitando cabelo, saindo rapidinho. O próprio Piastri fazendo também a opção corretíssima de ter ido para a McLaren, de não ter se amarrado em contrato com a Alpine também. E realmente, a questão é que a Sauber ainda tem uma luz de fim do túnel chamada Audi. A Alpine não. A Alpine, por enquanto, é só dedo na cara e cobrança, porque Agora, e realmente outra coisa, Lucas, outra coisa também me chama bem a atenção, né? A Alpine, ela é bancada pela Renault. É o que se fala que a Renault, ela quer maioria na Fórmula 1, mas apenas com fornecedor de motor. Não devemos esquecer que com esse formato, a Renault foi campeã com a Red Bull no começo de 2010. Ela foi sim. tetracampeão. Mas a Renault, eu tava assistindo o VT e, cara, era impressionante a facilidade que os outros carros passavam a Alpine na reta. Não, hoje, o pior motor da Fórmula 1, eu acho que com alguma vantagem é a Renault. Sim, Então, sim. assim, também tem esse Ó, Honda, detalhe. Ferrari e Mercedes muito parelhos. Não dá para Eu apontar acho que grandes talvez a vantagens Mercedes, entre uma e outra. talvez a Não Mercedes um dá para. pouquinho abaixo, talvez um pouquinho abaixo, muito pouco. Agora a Renault está claramente abaixo em termos de motorização. Então, se alguém comprar, seja André ou seja algum outro alguém, ele vai ter que ir ciente de que vai pegar um motor abaixo do que as outras três, que virá quatro quando a Audi entrar. Pois é. É uma coisa que
assusta um pouco, porque a gente sempre lembra, é uma equipe de fábrica, com uma montadora gigante que é a Renault por trás. E Tradicional. a gente não entende por que muda o nome Renault. Eu falo para você, eu não entendo por que muda de nome Renault para Alpine. Alpine nunca foi um nome de Fórmula 1. Alpine é nome de um carro esportivo nichado, vendido praticamente só na Europa, que Para vende só um rally. pouquinho. E para Tá? rally ali. É um nome que foi muito icônico para o rally, porque você tinha o Alpine A110, do tempo do Jean-Claude Androuet, Rally Monte Carlo 73, etc e tal, o Campeonato Mundial de Rally de 73, etc e tal. Eu até tenho essa miniatura em 43 aqui na minha estante, mas assim, a gente está falando de 50 anos, tá? E fala assim, não, pô, quando eles ganharam o Le Mans em 78 era a Alpine, né? Era a Renault Alpine A442B, que foi o Pironi e o Jean-Pierre Jossot, que ganharam o Le Mans 78 com um carro que tinha o nome Alpine. Tá, estamos falando de 1978. 78 usava-se calça boca de sino, você ouviu Bee Gees, você ia para discoteca, tá? E o Ayatollah ainda nem tinha tomado o poder no Irã, sabe? Os Ayatollahs. Então, a gente está falando. Só tinha tido a primeira crise de petróleo, não tinha tido a segunda, sabe? Há quanto tempo isso aconteceu? Sabe? O Jimmy Carter era o presidente dos Estados Unidos, aqui era o Geisel, a ditadura, sabe? Não dá para A gente, entender porque usar a o nome Argentina, a Alpine. Argentina não tinha nem que campeão de Jetri, não tinha nem que sido Nem campeão campeão do era, então, mundo. nem campeão Agora é tri. era. O Messi não tinha nascido, eu não tinha nascido, você não tinha nascido, o GP Total não tinha nascido, A sabe? internet não tinha nascido. A internet não tinha nascido. Então, é tanta coisa assim, para que pôr esse nome Alpine, hein? Como se fosse vender mais daquele carrinho inchado que eles têm ali, e não usar o nome Renault, que sempre foi um nome histórico da Fórmula 1, o nome introdutor do motor turbo, aquele motor que era o melhor dos anos 90 ali, da Williams, É isso imbatível, que eu ia falar, Lucas. dos Talvez. títulos do Fernando Alonso de É, 05, 06, já começa ali, sabe? É tudo errado desde o nome. Quando você tenta um nome errado, aí é complicado. Você tem o exato inverso do que é o Williams. O Williams só tem um nome e não tem o resto. Mas aí, quando eu você queria parte para o falar, viu, nome Lucas? errado, você joga fora o nome Renault, que é um baita no nome, tem uma baita força, um baita peso histórico na Fórmula 1. É até fora da pauta aqui, em um tom meio de desabafo, porque a gente que admira a história da Fórmula 1, estuda, etc e tal, a gente não consegue ver nexo nisso, a não ser um bando de engravatado de marketing lá, francês, tentando vender uma ideia para os caras lá e que na prática acabam desembocando no que é a Alpine hoje, que é essa equipe que só passa vergonha no fim de grid, com dois franceses que são pilotos lá que se odeiam, uma gestão que a gente consegue ver a fratura exposta que é essa gestão de tanto de motor que é lá em Viry quanto da equipe em Enston, sabe? E que a gente não consegue enxergar a melhoria, a gente não consegue enxergar e falar assim, olha, não, ó, tá chegando tal pessoa, né, tais pessoas, né, material humano, para que dê aquela chacoalhada na equipe, que possa fazer com que as coisas realmente tenham um viés de melhora para a Alpine, a gente não consegue enxergar isso. E é uma situação que é complicada justamente isso, por ser um Renault por trás, por ter essa força, esse peso histórico que sempre foi Renault, transformada nessa Alpine que a gente vê hoje, que pouco tem a dizer a não ser que é uma equipe ruim, cada vez pior, e que a gente não consegue enxergar melhoria. Esse é que é o complicado, João. Eu ia falar, Lucas, que tá como a Williams, né? Tá estragando o nome, não tá sabendo usar o nome que tem, né? E me veio agora à mente que a gente falava muito mal do Sérgio Abiteboul, né? Mas mal sabíamos que na época do Abiteboul o negócio não estava tão feio como está agora, né? O Snauer. O Snauer a gente falou, o Snauer conseguiu perder Alonso e Piastri em 40 dias. Mas eu acho que essa que tá aí tá pior. Então tá só piorando. Abiteboul, Snauer, Não, agora acaba tá sendo reflexo piorando. de outras coisas. Um chega lá e piora, o outro que chega lá piora mais um Ah, pouquinho, e o que ah, chega depois piora mais um pouquinho.
e a ladeira continua, e eles pisam na ladeira, né? É ladeira Ladeira abaixo. abaixo. É. Ladeira abaixo. João, para Isso a aí. gente fechar aqui a nossa pauta GP do Japão, a gente realmente não tem muito o que falar da corrida em si, mas de fazer análises pontuais do que a corrida, trazer dados interessantes, né, trazer à luz aí dados interessantes para quem está acompanhando a nossa resenha aqui, que é a questão da própria pista de Suzuka, né? Eu comecei o vídeo de hoje tecendo os elogios que Suzuka merece, porque é realmente um templo do esporte a motor, é um circuito que tem o seu desenho incrível, ela tem uma pista com peso histórico enorme, a gente já teve tantas e tantas corridas que foram decisão de campeonato lá, e não estou nem falando a questão de ter sido palco de título de Piquet ou Senna, a questão brasileira da coisa, porque a gente teve uma Suzuka 1989, a gente teve, entre outras corridas que também decidiram um título justamente nesse templo do esporte a motor. Mas o que a gente enxerga, né, João, é que a gente traz a pergunta, e a gente vai tentar esclarecer essa pergunta, se Suzuka envelheceu mal para a Fórmula 1 atual. Como eu falei no começo do vídeo, né? Eu não acho que a gente não pode colocar tanto essa situação de não termos corridas boas em Suzuka, no último, né, a gente falou aqui de 2005, não, a gente não pode colocar apenas na conta desses carros realmente que dimensões de Landau 73 com quase uma tonelada, né? Mas, assim, nos últimos 20 anos, a gente até aumentar um pouquinho o range, você vê grandes corridas em Suzuka há muitos anos. Há muitos anos. E estou falando em pista seca, né? Pista molhada já muda um pouquinho. Eu estava fazendo 10 anos, né, do acidente de Jules Bianchi, né? Foi 10 anos em Suzuka. Verdade. Foi Suzuka 14, Só que realmente. foi no final do ano, né? Suzuka é normalmente no final do ano, né? Então eu não coloco apenas na conta dos carros atuais. Já faz algum tempo. É um pouco como Barcelona. Barcelona, não importa a geração de carros, de pilotos, as corridas lá nunca foram boas. A diferença para a Suzuka até meados da até final da década de 90, podemos dizer assim, havia muitas corridas boas ali, né? É um palco tradicionalismo, com muitos títulos sendo decididos ali, mas e dos anos 2000 para cá, com o aumento da aerodinâmica, né, o refinamento aerodinâmico dos carros, você ficar atrás de um carro de Fórmula 1 hoje gera turbulência, e se a pista tiver muitas curvas de alta, como é o caso de Suzuka, aquele primeiro setor que é belíssimo, é lindo você ver os carros serpenteando ali, e você vê que hoje, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, é muito difícil, 25 anos, é difícil você ficar atrás de um carro. Suzuka, ela não tem aquele requinte de ter grandes corridas, né, que é uma pista muito estreita também. Você vê que o acidente do Ricardo, né? Você vê que ali, aquela parte da curva 2 para a curva 3 é bem estreito. E o Ricardo, lógico, o Ricardo errou, mas ali é estreito. Mas eu não coloco tanto na conta dos carros atuais. Na medida que a aerodinâmica foi se refinando, Suzuka com suas curvas muito rápidas, retas curtas, é tanto que o DRS só teve um local, só tem praticamente, tem a reta oposta, né? Não sei por que não colocaram ali. Eu acho porque caso a reta oposta se desemboca na 130R, então acho que o pessoal achou perigoso colocar um DRS ali, não sei. Mas só apenas a reta dos boxes tinha DRS, porque as retas são muito curtas. Então, a corrida desse domingo foi sonífera. Teve mais ultrapassagens nos anos anteriores, grande vantagem, porque assim, até a quarta colocação teve briga. O Sainz passou por causa do que tinha melhores pneus, abriu o DRS, passou tanto o Norris e o Leclerc deu o tapete a ele. E só relembrando, eu me lembro que eu assisti uma entrevista com o Nelson Piquet
eu não vou lembrar o ano exato, mas foi ali no comecinho dos anos 2000. Ele falava, na minha época, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente corria no mesmo circuito de Suzuka, na mesma pista, e tinha ultrapassagem. E naquele tempo já se falava, não se consegue ultrapassar em Suzuka. É a mesma coisa que passou os anos. Então, é o que eu sempre falo, é uma pista para pilotos, mas hoje não é uma pista para os fãs, para boas corridas. Para quem quer uma boa corrida emocionante, lógico, estou falando isso, né? Ainda é uma pista muito desafiadora. Você vê que pilotos que estão abaixo do companheiro de equipe, quando chega em Suzuka, a gente falou aqui do Stroll, falou do Sargent, você vê que é muito nítida a diferença. Sim, eu coloco muito em cima dos carros, porque a gente acompanha, e isso a gente fala, né? A gente fala muito das referências que a gente tem aqui, a gente não fica escondendo o jogo. Existe um perfil, né? Eu falo bastante dele aqui, que é o Fórmula Analytics, que eles trazem alguns dados muito interessantes, dados de telemetria e tudo mais. E a pole do Verstappen, ela foi realizada com um acelerador em pé cravado em 66% da volta. 2/3 da volta, ele passa de pé cravado. Então isso quer dizer que os carros atuais, eles quebram o desafio de várias das curvas de Suzuka. Você não tem mais o desafio da 130R. A 130R é pé baixo. Os S's, em algum momento ali, a própria first curve, você só vai ver o desacelerar dos carros na segunda tomada dela, porque ela tem um apex meio duplo, Tem assim, duas, né? parece que são quase três tomadas, assim, a curva Ela tem, ela bem tem pelo menos estranha, duas estranha entre tomadas, aspas. né? Você entra nela, depois você freia em curva mesmo, e daí você entra, né, na parte mais fechada que ela tem. Enfim, o próprio S, o carro hoje, você vê que ele vai colado, ele vai em trilho, ele não sai de frente, não sai de traseira, né? Ou seja, o desafio de Suzuka em si é o de você ter a precisão. Você não precisa mais se preocupar. É como se você não precisasse se preocupar tanto com você brigar com o carro, você domar o carro. É você ser o mais preciso possível, porque a Fórmula 1 de hoje é aquela que está o mais possível nessa pilotagem sob trilhos. A precisão hoje é o que diferencia aí um Fernando Alonso de um Lance Stroll, com maior ênfase, entre outros atributos, evidentemente. O Fernando Alonso vai saber tratar melhor a entrada, a tangência e a saída da curva, mas a questão da precisão, a questão da repetição, faz com que o Fernando Alonso tenha o ritmo de prova que ele teve, e os pilotos que se destacaram e continuam a se destacar em Suzuka da mesma forma. Mas o que eu falo é isso, a gente tem que botar muito na conta desses carros, porque eles são muito largos, que faz a pista ficar estreita. Aliás, a nossa noção de espaço em Suzuka foi mudando com o tempo, porque a gente tinha carros muito menores, a gente via a pista de uma forma, hoje a gente vê a pista como se ela fosse realmente muito estreita para os carros atuais. E que não era estreita para aqueles carros que tinham, por exemplo, aqueles carros no finalzinho dos anos 90, que tinha 1,80 m de largura, que eram 20 centímetros mais estreitos que os carros atuais, não dava tanto problema. Eles eram um Agora, metro e vê, meio Lucas, mais curtos também. Nossa noção espacial foi mudando. Até aquela questão, né? Quando a gente é criança, a gente acha que é aquela escadaria, né? Quando a gente vê uma escadaria, parece não ter fim quando a gente é criança, e a gente volta 20 anos depois, já adulto, e fala assim, nossa, era só 12 lances de escada. A gente está por passando aí. por alguma coisa parecida em Suzuka, e que faz com que hoje, infelizmente, essa pista que eu gosto tanto, essa pista que tem tanto significado para a Fórmula 1, tem tanto significado porque é a nossa grande conexão com o automobilismo japonês, claro, junto com as marcas japonesas que fazem parte do circo, mas que faz com que seja realmente o grande endereço, o grande cartão postal do Japão na Fórmula 1, seja hoje, infelizmente, uma pista incompatível com a Fórmula 1 atual, com os carros atuais. Eu boto muito mais
na conta dos carros atuais do que você. Isso eu coloco essa ênfase sim. O que eu quis dizer é que a gente, lógico, Não precisa se as justificar, dimensões, João. Eu só estou colocando atrapalham, mais. Eu só estou colocando atrapalham, mais mas eu na acho conta dos carros. que não, sim, mas eu acho que, por exemplo, a 130R já vem sendo flat, acho que não foi de agora. Acho que já faz muitos anos que ali é flat ali. Muitos anos, acho É que que os trechos hoje são mais. Você pisa ainda mais. Levando em sim, conta que o carro não sim, tem controle de tração, né? Porque quando você usa um carro com controle de tração, você pode enfiar mais o pé, você pode ser mais. sim, Você pode ter mais é, fome no acelerador, né? sim. Mas eu E, acho que eu acho que o refinamento aerodinâmico que a gente viu no começo dos anos 2000, que começou a meio que deixar Suzuka um pouquinho, entre aspas, menos desafiador nessas curvas, 130R, como a curva 1, que é realmente uma curva. Você olha que não é uma curva simples de fazer, né? Eu lembro que o Pedro Della Rosa, que ele era um piloto que fez só que era um autódromo japonês, falava muito. O pessoal falava 130R, mas a curva 1 ela é muito difícil de fazer, muito difícil de é muito acertar. técnica. Ela é Uhum. bem complicada. Aquela primeiro setor, que é dos vários S em seguida, deve ser muito gostoso para o outro fazer. Mas realmente para você seguir alguém ali, a turbulência não deixa. Mas lógico, aí chega um carro que tem dimensão de um Landau, de um 73, né? Realmente aí aumenta ainda mais a sensação, que realmente é um carro. Agora é engraçado, aqueles carros que o Nelson Piquet andava no final dos anos 80, ele tinha 1,90 m, 2 metros de largura naquele tempo. Agora ele não era tão comprido, né? Não, o entre-eixo era muito menor. A Muito gente está menor. falando de um Então isso entre-eixo aí de 2,70, 2,80, que agora já é era um 4 entre-eixo metros. grande para a época. Né? Agora, Você pega, por exemplo, Ferrari de agora 85, que era 2,56, eu lembro até hoje, que era um carro muito curto, era um carro estreito. Era um carro, não era um carro estreito no sentido da largura bitola, mas assim, era um carro compacto. sim, Para o que a sim, gente sim, tem compacto. de dimensões hoje, Ele, a gente que é colecionador de miniatura, né? A gente coleciona ali carros anos 60, né? 50, 60, 70, 80. Aí a gente pega os carros atuais, parece que está fora de escala, de tão grandes que são. é A mesmo. comparação é. Você, No meu carro mais novo é tem uma ali, escala 43, é a Ferrari do Leclerc de 2022. Aí você pega as Ferraris dos anos 50, a Ferrari do Ascari, parece uma coisa assim, parece de brinquedo. Tudo bem, os dois são brinquedo, mas a questão de que parece que estão em escalas diferentes. sim, É uma coisa assim. sim, E sim. hoje os Chama carros atenção. na pista de Suzuka parecem fazer com que a pista tenha encolhido. Essa é a sensação que me passa com os E carros atuais. o interessante é que Suzuka não é uma pista curta. Ela tem quase 6 km. É uma Não, então, então, se ela você é colocar, grande. deve ser uma das 5 maiores em termos de extensão. Deve ser uma das 5 maiores. Ela Pede para tem Spa, tem 7 km. 5.800, né? Ela mudou muito pouco. O interessante é o seguinte, João, ela mudou muito pouco de 87 para agora, né? Sim, quase Uma nada. modificaçãozinha ou outra ali, ela perde ou ganha um outro metro. Assim, a melhor volta do primeiro GP em Suzuka, que foi do. Tô com a planilha aberta aqui. O Alan Prost fez a melhor volta da corrida em 1 minuto e 43, 1:43,8. Enquanto que a melhor volta do Verstappen na corrida, foi 1:33. A gente está falando de 10 segundos, 1:33,7. 10,1 segundo por volta. Levando em consideração exatamente isso. Suzuka pouco mudou. Vai ter ali 10, 15, 8, 6 metros de diferença do que era a pista de O 87 circuito lá, não quando mudou. estreou. O circuito não ganhou chicanes, não ganhou curvas. Não, É não a ganhou mesma, nada, não é foi a mesma pista. tilquerizada, né? Não, graças a Deus não. De nenhuma forma. Graças a Mas Deus não. Estamos realmente salvos. e é meio que um beco sem saída. A gente não sabe como é que vai ser a Fórmula 1 2026, o quanto ela vai ser rápida em relação ao que é hoje 2024. Existe inclusive questões de que a Fórmula 1 2026 vai ser mais elétrica, né? Vai dar mais ênfase à parte elétrica. Vai continuar sendo híbrida, mas vai dar mais ênfase
de forma que se a tua bateria termina antes na reta, você fica sem força, fica uma coisa raquítica, a gente começa a ficar preocupado com o que é 2026 desde já, Mas ele em Monza. porque isso pode acontecer. De repente em Monza, sei lá, 400 metros antes da parabólica, a bateria do sistema já acaba, e daí você fica meio que sendo empurrado com o vento. No embalo. Então, de repente a gente tem uma Fórmula 1 2026 que compatibilize mais Suzuka com o que é a Fórmula 1, né? É. A gente olha para a Suzuka e tem essas corridas que não são tão atrativas, a gente fica triste, porque é um palco que a gente tem essa ligação afetiva, é Cheio um de palco de histórias peso ali. histórico. A gente que é do GP Total, a gente dá mais ênfase ainda à questão de peso histórico, a gente não fica analisando números, performance, a gente Tem mais bate muito na. ultrapassagem. A gente bate muito nessa tecla do peso histórico. O significado daquele palco, daquele piloto, daquele carro, daquele motor, daquele marca de pneus, ou, por exemplo, que eu falei, acabei citando aí involuntariamente a Martini Racing, como um grande patrocinador do esporte a motor. Enfim, quando a gente tem uma pista que tem eu quero encerrar aqui esse vídeo falando isso, quando a gente tem um palco que tem o peso histórico de Suzuka, a gente fica triste de ter edições seguidas pouco atrativas. A gente lembra com tanta ênfase aquela corrida de 2005 do Kimi Raikkonen, da performance do Alonso, e infelizmente, a gente não consegue enxergar uma outra alternativa, senão, por exemplo, uma chuva, aquelas zebras que vez ou outra acontece com a meteorologia, para a gente ter uma Suzuka que seja atraente para Eu, nós, enquanto consumidores de Fórmula 1 como somos. e como diria a música do. Não estou lembrado do Luiz Gonzaga, chover, mas não chover de mansinho, né? Se chover muito, não tem corrida. Pois é. A gente ainda está nessa situação. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso, porque que os carros de hoje não correm quando tem chuva pesada. Falei sobre pneus, falei o canal do Marcel, que é um canal irmão aqui do GP Total, Marcel Pilati, que é colunista nosso aqui. Ele tem o canal Story Sport. Eu tive uma participação no canal dele para falar sobre essa questão de que a Fórmula 1 não tem medo de correr na chuva. É uma impossibilidade de engenharia, uma impossibilidade prática de correr Técnico. quando está chovendo muito pesado. Não é nem a questão de regulamento, é a questão esportiva mesmo, a atual característica dos carros, que faz com que a coisa só piore, seja mais complicado ainda. Mas enfim, só resta a gente torcer para que a gente tenha melhores exibições, melhores edições em Suzuka, porque a gente tem todo esse carinho pela pista. E com essas considerações a gente encerra aí o vídeo de hoje. Meu muito obrigado, meu querido amigo João Carlos Viana, e a você que chegou até aqui, ou você é masoquista, ou você gostou do nosso conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, assine o canal, assine as notificações. A gente bate nessa tecla porque é a nossa maneira de ter um crescimento orgânico e de trazer conteúdos como esse para quem gosta, para quem acompanha o esporte a motor e quer saber coisas de maneira profunda. A gente tem como nossa ênfase a análise em profundidade. A gente não vai de superficialidade, relativismo, reducionismo, isso não é com a gente. A gente gosta realmente de trazer coisas diferentes, a gente gosta de trazer coisas que a gente pensa bastante para a gente trazer aqui e fazer com que você tenha um canal alternativo ao noticiário mais leve, mais rápido, mais dinâmico, que só vai falar lá de resultado, quem ganhou, quem perdeu, quem furou o pneu, enfim, a gente traz aqui questões mais diferentes, e essa sempre foi o grande DNA do GP Total. Peço que, portanto, quem acompanha aqui deixe o like, assine as notificações, a gente bate nessa tecla e acompanhe o canal não só nos nossos vídeos nas noites de segunda-feira, como também nos cortes que a gente está promovendo durante toda a semana,
responsabilidade desse meu querido amigo aqui, João Carlos Viana, que vem carregando esse piano para a gente. Ele é o grande responsável pelo setor de cortes e que vem sendo também um grande incentivador para que a gente continue aqui trazer o nosso conteúdo no canal do YouTube, nosso youtube.com/gptotal para todos vocês. Grande abraço e até a próxima.